Seja bem-vindo ao canal. Se você é inscrito e não quer perder mais nenhum vídeo, ative as notificações do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Vá até o sino e ative enviar para mim todas as notificações do canal. Fazendo isso, você ficará por dentro de qualquer postagem nova e atualização. Ajude também a divulgar os vídeos. Para fazer isso, é só deixar seu like. O canal Despertar agradece. Seja bem-vindo. O canal Despertar vai te apresentar agora as maiores descobertas da arqueologia bíblica em Israel. Elas estão mudando a forma que conhecíamos da história e aproximando ainda mais a ciência das escrituras sagradas, com novas e fantásticas revelações. Os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, os primeiros manuscritos foram encontrados em uma caverna às margens do Mar Morto, por um jovem beduíno que cuidava de um rebanho de ovelhas. A notícia do achado espalhou-se rapidamente após a venda e aquisição dos primeiros manuscritos. De imediato a comunidade científica interessou-se pelo achado. A Escola Francesa Bíblica de Arqueologia em Jerusalém desenvolveu pesquisas em Qumran e arredores, desde o final da década de 40 até 1956. O chefe da equipe, no período de 1951 a 1956, foi o frei dominicano Roland Guerin de Vaux. Os pergaminhos do Mar Morto, ou manuscritos do Mar Morto, são uma coleção de cerca de 850 documentos em pergaminho, incluindo textos da Bíblia hebraica, Antigo Testamento, que foram descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximo de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar Morto, em Israel, em tempos históricos uma parte da Judéia. Eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego, entre o século II a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Foram encontrados mais de 800 textos, representando vários pontos de vista, incluindo as crenças dos essênios e outras seitas. A Piscina de Siloé. A Piscina de Siloé está situada na chamada Cidade de Davi, hoje na Jerusalém Oriental. As escavações terminaram no último mês de dezembro, mas somente nos últimos tempos têm sido revelados os resultados da pesquisa. No local foi também construído na época do Segundo Templo, uma calçada semelhante à que foi descoberta em volta do Monte do Templo, na região do Ofel, pois ambas foram construídas no período de Herodes. No mesmo local pode-se notar uma espécie de praça que foi construída com pedras do período romano. A inscrição de Siloé. A inscrição é a passagem do texto inscrito originalmente encontrado no túnel de Ezequias, que alimenta de água da fonte de Gihon, a Piscina de Siloé, em Jerusalém Oriental. O túnel foi descoberto em 1838 por Edward Robinson. A inscrição registra a construção do túnel no século VIII a.C. É entre os mais antigos registros existentes no seu gênero escrito em hebraico, usando o alfabeto paleo-hebraico. Tradicionalmente identificado como uma inscrição comemorativa, também tem sido classificada como uma inscrição dedicatória. Apesar do túnel de Ezequias ser examinado extensivamente durante o século XIX por arqueólogos eminentes, tais como o Dr. Edward Robinson, Charles Wilson Sir Charles Warren, todos eles não conseguiram descobrir a inscrição, provavelmente devido aos depósitos minerais acumulados tornando quase imperceptível. De acordo com o Dicionário da Bíblia, Gaston, 1897, um jovem, enquanto vadeando no túnel de Ezequias, a partir do final Piscina de Siloé, descobriu a inscrição em um corte na rocha, no lado leste, cerca de 19 metros no começo do túnel. O túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias, ou túnel de Siloé, é um túnel aqueduto que foi escavado na rocha sólida, escavado embaixo de Opel, na cidade de Jerusalém por volta de 701 a.C. durante o reinado de Ezequias. Foi provavelmente um alargamento de uma caverna pré-existente, e é mencionado na Bíblia. É descrito por peritos como uma das grandes proezas de engenharia da antiguidade. O túnel conduz água da fonte de Gihon até a Piscina de Siloé. Ele foi projetado para servir como um aqueduto, para manter o abastecimento de água na cidade de Jerusalém, durante o cerco da cidade pelos assírios, a comando de Senaqueribe. A inscrição de Tel Dan. A inscrição ou estela de Tel Dan é uma pedra negra de basalto descoberta em um sítio arqueológico durante escavações em Tel Dan, ao norte de Israel.
A inscrição de Tel Dan encontra-se atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém. Ela foi esculpida por ordem de um rei arameu contendo inscrições em aramaico, e em alfabeto aramaico, onde se comemorava uma das vitórias sobre um reino local, com os seguintes escritos: Rei de Israel, e Casa de Davi. A autoria da escrita não pode ser reconhecida na inscrição. Ele era provavelmente o rei de Damasco, Hazael, ou um de seus filhos. A inscrição desta rocha gerou múltiplas teorias entre acadêmicos de várias áreas da ciência, porque as letras transliteradas do original aramaico para o hebraico, BitDWD, B Davi, Casa de Davi, podem ser a única referência à linhagem de Davi relatada por outro povo além do povo de Israel. Até a data da descoberta, esta foi a primeira vez em que o nome do rei Davi de Israel foi reconhecido entre os epigrafistas, historiadores e arqueólogos. As opiniões teóricas finais do consenso entre os acadêmicos e arqueólogos epigrafistas é que os três fragmentos é uma referência ao rei Davi, sucessor do rei Saul, e pai do rei Salomão, os três primeiros reis da monarquia israelita descrita nos livros 1 e 2 Samuel, e 1 e 2 Reis, contidos no Velho Testamento, o Tanakh para os judeus. A casa de Pedro, após escavações realizadas por V. Corbo, em 1968, levaram à descoberta de casas que remontam ao século I, da era cristã, além de outras estruturas. Entre as muitas descobertas pode ser identificada uma igreja cristã octogonal que havia sido construída no período bizantino século IV ou VI, contendo um baptistério do século V, e uma estrutura do século IV construída sobre uma casa construída no local em que então se pensava que seria a casa de Pedro. Os arqueólogos afirmam que é bem provável ser este o lugar exato da construção. A descoberta da casa de Pedro lança luz sobre a história dos primeiros séculos da igreja e dos judeus crentes que viviam em Israel naquele período. Tel Berseba é um dos mais importantes sítios arqueológicos de Israel e fica localizado na região sul, no grande deserto do Negev. Acredita que no local estão as ruínas da cidade bíblica da cidade de Berseba. Indícios arqueológicos ali encontrados comprovam que a cidade era habitada desde a Idade do Cobre. Isto se deve à abundância de correntes de águas subterrâneas, como mostram os vários sistemas de águas existentes na cidade. As ruas da antiga Berseba estão dispostas em forma de grade, com áreas separadas para uso administração, áreas residenciais, comerciais e até mesmo militar. A cidade é até agora o primeiro povoamento planeado na região. O sítio arqueológico é notável pelo seu complexo sistema de água e uma gigante cisterna, esculpida na rocha por debaixo da cidade. Peças de um altar foram descobertas espalhadas entre as muitas construções da cidade, e os arqueólogos conseguiram reconstruí-lo com várias pedras encontradas. Este altar é uma prova da existência de um templo de culto na cidade que foi provavelmente destruído durante as reformas do rei Ezequias. Tel Berseba foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 2005 por sua grande importância histórica e fica bem ao lado da moderna cidade israelita de Berseba, Megido, e o túnel de Acaz, em Megido, um dos mais importantes sítios arqueológicos em Israel. Tel Megido, ou Colina de Armagedon, contém um dos remanescentes históricos de Megido, uma cidade fortificada em um ponto estratégico no caminho entre o Egito, Síria e Mesopotâmia. Megido servia como importante cruzamento de grandes batalhas históricas. Um largo túnel vertical de 36 metros escavado na rocha se encontrando, com um túnel horizontal com mais de 60 metros até uma fonte fora da cidade. A fonte ficava escondida pela muralha e coberta por terra. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse, Megido é identificada como o local da grande batalha mundial Armagedon, vem da adaptação do hebraico Ar-Megido, no grego. O altar de Josué sobre o Monte Ebal. A descoberta do altar de Josué pelo professor Adam Zertal e sua equipe de alunos foi sem dúvida alguma, uma das mais discutidas e polêmicas nos últimos 30 anos. O altar do Monte Ebal não é apenas o mais antigo e completo, como também o protótipo do altar israelita para oferecimento de oferta queimada nos períodos do primeiro e do segundo templo. A influência mesopotâmica arquitetônica, Abraão, veio da Mesopotâmia. Sobre a estrutura do altar também é muito interessante, tanto na sua construção e reforço como na orientação de seus cantos para o norte, sul, leste e oeste. Os acampamentos israelitas do Vale do Jordão, junto com a descoberta do altar de Josué sobre o Monte Ebal,
A descoberta dos grandes acampamentos dos israelitas no Vale do Jordão, em direção do Monte Ebal, é sem dúvida alguma algo que lança luz sobre um período tão questionado e tão sem informações, o período das conquistas dos hebreus da terra de Canaã. A peregrinação dos israelitas para a terra de Canaã recebe um novo significado nos dias de hoje, com uma interessante descoberta arqueológica. A equipe de pesquisadores da Universidade de Haifa revelou a prova até agora da mais antiga presença de Israel na terra de Israel, usando descobertas realizadas no Vale do Jordão que formavam uma grande pegada. A forma dos acampamentos dos israelitas construíram a ferramenta pela qual conquistaram e colonizaram e indicam a ideia da possessão da terra. Arqueólogos acreditam ter encontrado a cidade bíblica de Sodoma. Ruínas foram escavadas em uma região próxima ao Rio Jordão e ao Mar Morto. Escavações no Monte Tal El-Hermon já duram 12 anos. Depois de passarem 12 anos escavando a região do Monte Tal El-Hermon, na Jordânia, arqueólogos afirmam ter finalmente encontrado o que procuravam: a mítica cidade bíblica de Sodoma. Para quem não se lembra, a narrativa da Bíblia afirma que Sodoma, junto de Gomorra, teria sido destruída pela ira de Deus devido às práticas pecaminosas de seus habitantes. Tanto que a palavra sodomia vem daí. As escavações foram organizadas por uma equipe de pesquisadores da Universidade Trinity Southwest, do Novo México, e lideradas pelo arqueólogo Stephen Collins. Explica que o local foi selecionado por ser o maior de toda a região sul do Vale do Rio Jordão, com cerca de 5 a 10 vezes o tamanho das antigas cidades-estado que ficavam nos arredores. Cheguei à conclusão de que, se alguém quisesse achar Sodoma, deveria procurar pela maior cidade que existiu naquela área durante a Idade do Bronze, no tempo de Abraão, disse o arqueólogo. Ele explica que, antes de sua pesquisa, os mapas que mostram a região naquela época longínqua eram bem incompletos. A localização era privilegiada por proporcionar fácil acesso a grandes reservatórios de água, o Rio Jordão e também o Mar Morto. A proximidade de importantes rotas comerciais também ajuda a explicar o fato de a suposta Sodoma ter prosperado por volta dos anos 3500 e 1450 a.C. No entanto, o pesquisador afirma que no final da Idade do Bronze, a gigantesca cidade-estado foi misteriosamente evacuada e permaneceu sendo uma terra desolada por cerca de 700 anos, até voltar a ser povoada e florescer novamente. Se a causa foi mesmo a tal ira de Deus, provavelmente jamais saberemos, disse um arqueólogo descrente. Mas nós, despertos, já sabemos que foi isso mesmo, que realmente aconteceu. A equipe comparou os objetos encontrados naquele sítio arqueológico com o das outras ruínas do entorno que datam da mesma época, e não teve dúvidas de que se tratava da lendária cidade bíblica. Os achados foram desenterrados a cerca de 4 metros da superfície atual de Tal El-Hermon, profundidade que corresponde ao extrato da Idade do Bronze. As dimensões e opulência do povoado que eles encontraram são impressionantes, explica Collins. Alguns dias atrás fiz um vídeo sobre os últimos acontecimentos na arqueologia bíblica. E teve vários inscritos que gostaram e comentaram, então decidi fazer este outro. Agradeço a todos que deixaram o like e comentaram lá no primeiro vídeo, pois ajuda muito a divulgar. E continue deixando sua opinião, seja ela crítica ou elogio, pois ela é muito importante para o crescimento deste canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva. Até mais, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!